Oi, meu nome é Sofia e hoje eu vim falar um pouco sobre a minha viagem que eu fiz para Peru. E eu fiz essa viagem no ano passado, dia 2019, em julho. E hoje eu vou falar um pouco sobre a minha viagem e um pouco algumas curiosidades também. A gente viajou então em julho, como eu já falei, em 2019. E a gente viajou daqui, a gente foi de avião até, acho que daqui até Panamá e de Panamá a Cusco. E quando eu cheguei lá, no dia seguinte, a gente dormiu, né, no hotel, a gente chegou tarde, era noite. E no próximo dia a gente ia mais visitar a cidade de Cusco, né, que a gente tava lá. E a gente conheceu a cidade e também tinha bala de coca numas lojinhas assim que tinha na rua e que te ajudava a aliviar a dor de cabeça. Cusco é uma cidade histórica e foi a capital do Império Inca. A gente foi visitar, né? A gente foi caminhar pela cidade e lá tinha muitas praças. As praças eram gigantescas e todas as construções em volta das praças eram feitas de pedra. As praças também tinham tinha escadarias e também alguns monumentos. E enquanto a gente caminhava lá, a gente passeava lá pelas praças, a gente via muitos grupos de dançarinos, assim, dançando, assim, de diversas idades. Normalmente eram mais crianças, assim, da nossa idade mesmo, ou tipo de 10 anos, 11 anos, que estavam dançando na praça. As crianças, esses dançarinos, estavam vestidos, esses grupos, estavam vestidos as meninas de vestido colorido, com algumas estampas, assim, aqui mais no colarinho. E os meninos, assim, meio de uma bombacha e uma camisa meio colorida. E aí a gente não entendeu muito, mas aí eu pensei assim, será que tá perto da independência, né, no dia da independência? Aí fui buscar e sim, eu fui pesquisar o dia da independência e o dia da independência do Peru foi dia 28 de julho. Então, já tava perto do dia da independência. E por isso que acho que eles estavam treinando ou dançando em comemoração do Dia da Independência, que estava chegando, que é o dia 28 de julho. O Peru tem um animal que é típico de lá, é um mascote de lá, que é chamado alpaca. E a alpaca, ela é muito famosa, ela é mascote do Peru, e dela é feita comida, roupa e muitas coisas assim da alpaca eles fazem. E a roupa, essa que eu tô usando é um blusãozinho que é feito desse pelo de alpaca. Da alpaca também fazem as comidas e na verdade a comida eu já comi uma vez lá e não é tão boa, é meio dura assim, é grossa assim, as fatias eram grossas e eu não gostei assim, é muito dura a carne. Então, na verdade, em geral, a alpaca é o mascote deles, mas ela é um tipo de espécie de lhama. Entrando nessa área da gastronomia, lá também eles não tomam muita coca, tipo Coca-Cola, entendeu? Eles não tomam muito isso. Muitas vezes eu vi muito nas mãos dos cidadãos tomando uma bebida diferente, amarela, que era um refri chamado Inca Cola. Inca Cola é um refri muito amarelo, como vocês vão ver a foto, e ela é muito doce, eu já provei uma vez no restaurante que eu tava curiosa. E aí eu provei e era muito doce, não era bom, eu não gostei. Só que muita gente toma lá e não é Coca-Cola, né, que é o refri mais consumido lá. É o Inca Cola, na verdade. Quando a gente chegou, bom, eu já falei, né, a gente chegou de noite e aí a gente dormiu e no próximo dia a gente queria aproveitar o dia pra passear um pouquinho. De manhã a gente almoçou no restaurante e depois de tarde a gente aproveitou. Enquanto a gente tava passeando ali pela cidade, a gente aproveitou de fazer um ônibus turístico. Já que o nosso hotel ficava num lugar da cidade um pouco afastado, não queria caminhar muito, entendeu? Porque a gente queria nos reservar um pouco, reservar as energias, guardar as energias para nossa viagem de Machu Picchu. Precisam ficar bem preparados, porque lá precisa caminhar muito. Tipo, muito, 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 muito. Então a gente não queria caminhar muito, a gente queria só um dia de passear pela cidade. Então a gente não queria caminhar muito, então a gente foi em um ônibus pra gente conhecer toda a cidade e ver e escutar a mulher falando sobre a história de Cusco. Quando a gente tava andando, né, a gente tava no ônibus, a gente
a gente viu que o trânsito era horrível lá. As ruas, né, os carros onde andam, as ruas, eram muito estreitas. Então, tinha muito trânsito, muita buzina entre os carros. A gente fez uma viagem de quadriciclo. E essa viagem foi assim, ó. Eu não sei qual, eu não me lembro que dia foi, mas assim, a gente tava ainda em Cusco, a gente não tinha ido ainda pra Machu Picchu. E de Cusco a gente tinha visto lá, do lado das praças também, tinha muitas agências de turismo. Muitas agências de turismo. Porque lá, Cusco, eles se sustentam no turismo, né? E aí a gente já tinha conhecido Cusco bastante, a gente foi em alguns restaurantes muito bons, saudade da comida. E a gente já visitou tudo, parques, os parques arqueológicos tinham perto de lá, a gente já foi para alguns cafés bem bonitos lá, e a gente estava pronto para nossa trajetória para Machu Picchu. De Cusco para Machu Picchu, a gente fez uma parada em Águas Calientes, a gente ia ficar lá um dia, uma noite. Pra gente se preparar e também conhecer um pouco a cidade. Era uma cidade muito pequena, tá? Muito pequena, mas muitos turistas vão lá pra se preparar pra Machu Picchu, entendeu? Então eles ficam lá, conhecem um pouco a cidade e vão pra Machu Picchu, porque ali é a cidade onde muitos turistas vão, que é mais perto de Machu Picchu. A gente foi de Cusco pra Águas Calientes de trem. E a gente chegou lá e a vista era incrível. Ela era meio inclinada a cidade mesmo. Ela é inclinada porque tinha um riacho que ia no meio da cidade. E tinha algumas pontes, né, pra interligar os dois lados, assim, digamos. E tinha um riacho que literalmente cortava a cidade ao meio. Só que era muito pequenininho, entendeu? O riacho não é tão grande assim, era um riacho pequeno assim que passava. Águas Calientes é chamada Águas Calientes porque ali perto da cidade, bem pertinho da cidade ali, tinha águas termais, águas termoterapêuticas. E é por isso que é chamada águas calientes, águas termais. A gente foi lá, a gente ficou uma noite num hotel pequenininho, porque lá a cidade era muito pequena e as ruas também eram muito estreitas. E lá na cidade também tinha muitos restaurantes, restaurantes bem frescos, assim, ao ar livre, bem bonito, bem bonito. Águas Calientes também não tinha, nem Águas Calientes, nem Cusco, nem Machu Picchu, obviamente, não tem nenhum shopping, nem nada, ele só tem feirinhas. E Águas Calientes tem uma feirinha bem grande que vendia artesanato, de tudo, né? Feirinha. E Águas Calientes também não tinha rua. Não tem rua de andar carro, nem nada, assim. Só tem uma trilha de trem, né? Que transporta as pessoas das outras cidades, como Cusco, para Águas Calientes. Então, na verdade, só tinha uma rua que era pra te levar para Machu Picchu. Então só tem uma rua que interliga de Águas Calientes para Machu Picchu. Também Águas Calientes, eu esqueci de falar que também, além do riacho, a estética da cidade é muito linda, porque já que ela é inclinada assim, né? Aí o riacho é bem no meio da cidade que corta em duas partes. Mas não é tão grande o riacho, como eu falei. E aí, quando o riacho vem aqui, tem uma pedra grande, mas uma pedra gigante, assim, que tu olha, literalmente tu olha assim, entendeu? A pedra era gigantesca. Então a gente tava prontos pra ir de Águas Calientes pra Machu Picchu. E quando a gente chegou lá de ônibus, a gente chegou e era, assim, natureza total, assim, não tinha lobby, não tinha nada, assim, bonitinho, assim, não era nada de prédios, nada. Era assim, tu chega e tinha muitas árvores em volta e era, assim, floresta em volta. E tinha meio que também, antes de tu entrar, uma mesinha ali que tinha um carimbo. Que pra tu entrar, tu precisa do teu passaporte. Então, tinha um carimbo de Machu Picchu pra tu carimbar o teu passaporte, pra tu não esquecer. Então, eu carimbei, eu vou ter uma foto aí passando do meu passaporte com o carimbo. Com o passaporte, com teus tickets certinho, tu consegue entrar. Tu entra pra Machu Picchu e aí tu vê uma caminhada, tu precisa caminhar bastante, até chegar às antigas construções. Quando a gente chega nas construções, nas antigas construções, todas elas são construídas de pedra, como eu já falei. Algumas delas, bem poucas, são construídas de barro, assim, uma espécie de barro, assim, cimento.
mas a maioria delas é construída de pedras, né? Porque a construções de pedras, antigamente, eles construíam de algum jeito, eles cortavam as pedras assim em blocos e juntavam eles encaixavam elas juntas, certinho, assim, como um passe de mágica. E isso é bem impressionante, aí parece um vídeo que é certinho, assim, os blocos de pedras, e eram blocos de pedras gigantescos. Lá também, em Machu Picchu, a gente consegue ver algumas plantações, digamos, algumas plantações que eram feitas meio que, o nome que eu dei foi plantações em escada, né? E essas plantações, elas têm um sistema de drenagem super diferente. Eu vou mostrar em um videozinho agora, que vocês vão ver como é que são feitas essas plantações, essas escadas. By creating a sophisticated drainage system. Inside the terraces, archaeologists found a layer of rich topsoil. Under that, a layer of sandy dirt. And finally, gravel and larger stones. We could say that they are filtering galleries, meaning even when you get a lot of rain, the terraces never flood because the water is filtered through these progressive layers of material. Instead of racing down the mountain, the water slowly works its way into the ground, so there's almost no erosion. With this basic design in hand, the Inca fixed the first terrace into the mountain, then started on the next, replicating their way to the top. As plantações também, eles plantam bastante milho. Voltando um pouco lá em Cusco tem um imenso mercado público, né? Como eu já falei que não tinha shopping, não tinha nada, lá era um imenso mercado público, que tinha, na verdade, vendia de tudo, né? Mercado público, artesanato, roupas, né? Tudo. E lá eles vendiam também milhos, muitas espécies de milhos, assim, e eram milhos, assim, com a semente gigantesca. Lá também as construções a historiadora que estava junto com a gente, né, ela falou que as construções, a gente visitou, que eles eram templos, e eles estudavam, os incas, o povo inca estudava muito astrologia. E muitas dessas construções dava para ver janelas e espécies de artefatos que faziam com que eles estudassem astrologia, reflexo do sol, reflexo da lua, estrelas e tudo mais. Que a gente via e ficava impressionado, porque naquela época ninguém mais sabia sobre isso. E só os incas sabiam sobre isso. E era um povo que era isolado, entendeu? Como eles sabiam de tudo aquilo, sendo que eles eram sozinhos ali, entendeu? Não tinha nenhum outro povo, eles não tinham essa convivência com outros povos em volta. Então, era bem impressionante. Na verdade, povo Inca, a gente chama povo Inca em geral, mas antigamente, Inca, a palavra Inca, era considerada ao rei Inca. Era o rei que é chamado Inca. O rei Inca também era chamado de Rei Sol. E, na verdade, ele era o rei Inca e os cidadãos, a população era chamada de Quechuas. E não Incas, não eram todos Incas, entendeu? Inca era o rei e Quechuas eram as pessoas que viviam por lá, era a população. Então, obrigada por ter assistido esse vídeo. Eu falei um pouco sobre minha experiência, mas espero que tenha gostado. Então é isso. Tchau!